Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Meirinho, trazendo mais uma aula para a gente continuar os nossos estudos geográficos nesse nosso período, nesse nosso momento de aulas online. E olha que coisa interessante, hoje nós vamos falar sobre a indústria no Brasil, sobre a indústria brasileira. E vamos focar hoje na origem e na distribuição espacial dessa indústria, já que o Brasil ele é um país que ele é muito rico. Nós somos a nona maior economia do mundo, mas nós não somos desenvolvidos por conta de alguns fatores, como distribuição de renda, a falta de distribuição de renda, como alguns fatores sociais e de saúde, mas também porque nós temos ainda muito caminho para trilhar no ramo da indústria. Desenvolver tecnologias próprias, desenvolver indústria nacional é sinônimo de desenvolvimento também econômico e social. A gente aprende logo cedo que vender produto industrializado é mais vantajoso do que vender matéria-prima. Então, o Brasil ele ainda sofre muito porque ele ainda precisa desenvolver mais a sua indústria. E esse fator ele se dá por diversos motivos. O primeiro deles é o seguinte: a nossa industrialização ela é tardia. Até 1930 praticamente não existia indústria no Brasil. Se resumia a algumas fábricas têxteis, geralmente filiais aí que tinham donos europeus, né? Então vários cotonifícios, como se chamavam, né? Essas fábricas têxteis. Então, se você ouve por aí a palavra cotonifício, você sabe que tem a ver com essa indústria têxtil. E isso e algumas, né, engenhos de cana-de-açúcar que eram considerados também fábricas, né, como fazendo parte da indústria. Isso se dava principalmente por conta do Pacto Colonial, que impedia o desenvolvimento do Brasil. O Brasil estava extremamente ligado com a influência inglesa. Então, eles não estavam interessados, obviamente, que nós nos desenvolvêssemos a nossa indústria para a gente poder comprar produto industrializado justamente da Inglaterra, né? Pós 1930, nós temos, após a crise de 29, né, uma ascensão de Vargas ao poder e a gente tem a chamada crise do café, porque o café ele era um artigo de luxo, era um artigo que dava mais dinheiro aqui no Brasil e ele acaba se tornando um produto que não vai ser tão consumido porque nós temos uma crise econômica mundial. Então, Vargas inicia a industrialização brasileira. É justamente nessa era de 1930 que Vargas vai dar início à campanha O Petróleo é Nosso, onde ele vai desenvolver, principalmente no eixo Sudeste-Sul, as principais fábricas do Brasil na época, por diversos motivos. Primeiro, a localização dos recursos das matérias-primas, tá? Vale lembrar que essas primeiras empresas criadas por ele foram empresas do ramo da indústria pesada, então da metalúrgica, da siderúrgica e da petroquímica. Ou seja, empresas que iriam trabalhar vários tipos de metais, o aço e o petróleo e seus derivados. Então, nessa época, foram criadas empresas como a Petrobras, como o Vale do Rio Doce, que eram estatais, que fizeram o início dessa industrialização brasileira. E além dessa proximidade com as matérias-primas, nós também temos outro fator importantíssimo para outros fatores, aliás, para essa concentração no eixo Sudeste-Sul. A política da época, o mercado consumidor e principalmente a fonte de dinheiro. Lembram que eu tinha acabado de falar que a indústria cafeira era a mais importante do país? A indústria não, aliás, a produção cafeeira. Então, nesse sentido, onde é que a produção cafeira se concentrava e se concentra até os dias de hoje? Em Minas Gerais e em São Paulo. Lembra-se que a gente estava acabando de sair da política do café com leite. Então, justamente ali Minas e São Paulo revezavam o poder e São Paulo já era a grande capital econômica do país. Então, o dinheiro proveniente do café que estava nessas regiões é justamente o dinheiro que vai financiar a
produção dessas empresas, o desenvolvimento dessas indústrias. Então a industrialização brasileira ela vai se iniciar nesse eixo justamente por conta dessa concentração já de renda. A gente tem algumas figuras clássicas aí como o Barão de Mauá, que vai desenvolver ferrovias ligando justamente a mineração com a indústria e a proximidade também com o Porto de Santos, que facilitava a exportação de alguns produtos já nessa época. Houve também nessa época um investimento externo por parte inicialmente da Alemanha nazista. Então o governo Vargas ele se aproxima da Alemanha nazista. A gente tem inclusive construção de hidrelétricas aqui financiadas pela Alemanha nazista, mas após o ataque nazista sobre os submarinos brasileiros, submarinos alemães que atacaram navios brasileiros, o Brasil entra na Segunda Guerra ao lado dos americanos e troca esse capital da Alemanha pelo capital norte-americano. Então a gente começa a ter aí um fortalecimento da nossa indústria. Após 1960, nós temos o governo de Juscelino Kubitschek. E Juscelino Kubitschek, pós 1950, na verdade, gente, tá um pouquinho errado ali. Por favor, desculpem aí o erro. Pós 1950, a gente tem o governo de Kubitschek trazendo uma aceleração. Uma aceleração essa, deixa eu corrigir até aqui a data, uma aceleração essa que foi construída a partir do chamado planos de metas. O que é isso? Juscelino Kubitschek ele traz a ideia de abrir a nossa economia para as multinacionais. Então ele começa a modernizar o país, trazendo empresas, em vez de desenvolver a indústria nacional, ele trouxe já a ideia de empresas prontas de outros países para se instalar aqui no nosso país. E nesse sentido ele criou o plano de metas de evoluir 50 anos em 5. Isso até é fato, né? A nossa indústria ela evoluiu muito nessa época, mas em compensação ela evoluiu nas custas de um detrimento, uma diminuição do potencial industrial nacional. Então a gente acaba tendo uma produção industrial melhor, só que é uma indústria externa, é uma indústria internacional, é uma indústria que vai vir a partir dessas multinacionais. Então vão entrar multinacionais automobilísticas, por exemplo. A gente costuma falar aqui no Brasil carro nacional e carro importado. Não existe isso, gente. Todas as marcas que vendem aqui no Brasil são de outros países. A diferença é que alguns são fabricados aqui no Brasil, são montados aqui no Brasil. Mas o carro em si não é nacional, é um carro de uma indústria de outro país. E qual é a vantagem que a gente tem disso, professor? A vantagem de ter tecnologias próprias primeiro, que a gente pode exportar essas tecnologias, o que rende muito dinheiro, e segundo, a gente pode fazer coisas que atendem às nossas necessidades. Então, muito do que acontece hoje com os carros, os carros que a gente anda na rua são fabricados para andarem, circularem em ruas como da Europa, como dos Estados Unidos, em que você não tem problemas como a gente tem aqui com buracos, com alagamentos constantes. Então são carros que são projetados para outro tipo de resistência, né? Por isso que a gente tem tanto problema com os nossos carros aqui, eles não são feitos para nós. Durante o regime militar de 1964, a ditadura militar, você tem a criação de planos de expansão e diversificação da indústria brasileira, com a criação da Sudene e da Sudan. Superintendência de Desenvolvimento Nordeste e Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, tá? Essas duas entidades, elas hoje praticamente não existem mais e elas até serviram para desconcentrar um pouco. Por quê? Qual era o problema? A indústria ela é muito concentrada na região sudeste por conta daqueles fatores iniciais que a gente viu, aqueles fatores que vão concentrar a renda, a matéria-prima, o mercado consumidor. Então a indústria ela é muito concentrada na região sudeste. Então a tentativa do Brasil nessa época era espalhar a indústria pelo Brasil. O que é que você teve de fruto disso? Um pouco de industrialização no Nordeste e o Norte basicamente só temos a Zona Franca de Manaus aí como um destaque industrial, que é um local que vai produzir bastante eletrônicos. Muito provavelmente o aparelho eletrônico que você está usando para assistir essa aula
pode ter peças ou componentes fabricados aqui na Zona Franca de Manaus. Então, desconcentrou um pouco, mas uma característica importante é justamente a que a gente vê nesse mapa. A indústria no Brasil ela é extremamente concentrada. Concentrada onde? Região Sudeste, principalmente o estado de São Paulo. Gente, quanto maior for, né, essa bola, maior é o número de indústrias presentes naquele local, tá? E nas bolas, né, nas cores aqui, nós temos quanto mais amarelo são indústrias mais antigas, quanto mais vermelho são indústrias mais recentes. Então observem aqui que a região Sudeste ele tem muitas cores amarelas, não é? Que são indústrias mais antigas, e mesmo assim você ainda tem várias pequenas bolas vermelhas, que são indústrias mais modernas, a partir de 95. Na região Centro-Oeste e Nordeste e um pouquinho de nada no Norte, você tem algumas expansões aí mais modernas e uma pouquíssima concentração de indústrias antigas. A gente percebe que essa concentração na região Sudeste ela é muito forte, como a gente pode ver aqui no mapa das nossas fábricas de automóveis. Percebam que quase todas as montadoras estão presentes só no estado de São Paulo. Todas as outras estão aqui na região Sudeste e Sul. Nós temos apenas 3 montadoras no estado de Goiás, uma montadora no estado do Amazonas, 2 montadoras na Bahia e uma montadora aqui em Pernambuco, que é a Jeep, que é justamente essa imagem inicial aqui do nosso slide. Então, uma característica importante, gente, a indústria brasileira ela é extremamente concentrada na região sudeste do país, tá certo? Gente, por hoje é só. Realizem as atividades que estão propostas aí. Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, gente!